Título: Espanha tropeça na Copa. Cabo Verde segura favorita e vozinha vira herói. Descrição: a Espanha começou a Copa do Mundo de 2026 com um empate histórico contra Cabo Verde, uma das seleções estreantes no Mundial. Mesmo apontada como favorita, a equipe espanhola não conseguiu furar a defesa cabo-verdiana e parou em uma atuação gigante do goleiro Vozinha. Entenda por que esse 0-0 chamou tanta atenção, como a imprensa repercutiu o tropeço e o que esse resultado muda no Grupo H da Copa. Roteiro: a Copa do Mundo mal começou para a Espanha, mas a primeira grande pergunta já apareceu. Será que uma das favoritas ao título realmente chegou pronta para brigar pela taça? Porque o que aconteceu em Atlanta chamou a atenção do mundo inteiro. A Espanha, atual campeã da Eurocopa, cheia de talento, apontada por muita gente como uma das seleções mais fortes do torneio, entrou em campo contra Cabo Verde, uma seleção estreante em Copas do Mundo, e não conseguiu vencer. O jogo terminou 0-0. E para Cabo Verde, esse empate teve sabor de vitória histórica. Esse não foi apenas um tropeço comum. Foi daqueles jogos que mexem com o ambiente de uma Copa. De um lado, uma potência europeia, com jogadores acostumados a grandes decisões, muita posse de bola, status de favorita e expectativa altíssima. Do outro, uma seleção que fazia sua primeira partida na história dos mundiais, carregando o sonho de um país inteiro e a vontade de provar que não estava ali por acaso. E o mais impressionante é que Cabo Verde não entrou apenas para se defender de qualquer jeito. A equipe sofreu pressão, sim. A Espanha teve mais a bola, empurrou o adversário para trás em vários momentos e tentou controlar o ritmo da partida. Mas o time cabo-verdiano foi competitivo, organizado, concentrado e, acima de tudo, corajoso para resistir até o fim. O grande personagem da partida foi Vozinha. O goleiro de Cabo Verde, aos 40 anos, virou o nome do jogo. Ele apareceu em momentos decisivos, fez defesas importantes e virou símbolo da resistência cabo-verdiana contra uma das seleções mais técnicas do mundo. Quando a Espanha conseguiu encontrar espaço, Vozinha estava lá. Quando a bola sobrou com perigo, Vozinha estava lá. Quando a pressão aumentou, ele voltou a aparecer. E é por isso que esse empate virou notícia mundial. Não foi só porque a Espanha não venceu. Foi porque Cabo Verde somou seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo justamente contra uma favorita. Em uma estreia, em um palco enorme, contra um adversário que entrou com obrigação de ganhar. A Espanha, por sua vez, sai do jogo com muitas dúvidas. O time de Luís de la Fuente chegou com a responsabilidade de confirmar em campo tudo aquilo que o papel prometia. A seleção espanhola tem qualidade técnica, tem organização, tem jogadores capazes de decidir e tem uma identidade muito clara com a bola nos pés. Mas contra Cabo Verde faltou brilho, faltou agressividade nos momentos certos, faltou transformar posse em perigo constante. E quando criou, parou no goleiro rival ou na própria falta de precisão. No primeiro tempo, a Espanha chegou a ter muito controle da posse, mas isso não se transformou em domínio absoluto no placar. A defesa de Cabo Verde fechou espaços, congestionou o setor central, obrigou a Espanha a circular a bola e reduziu o número de chances realmente claras. Mesmo assim, houve momentos em que a favorita poderia ter aberto o placar. Ferran Torres acertou o travessão, Oyarzabal parou em grande defesa, e Vozinha voltou a ser decisivo antes do intervalo. Na segunda etapa, a história parecia caminhar para o mesmo roteiro. Espanha pressionando, Cabo Verde resistindo e o relógio virando inimigo da favorita. A entrada de Lamine Yamal aumentou a expectativa, porque ele é um daqueles jogadores que podem mudar o jogo em uma ação individual. Nico Williams também apareceu na reta final. Mas nem isso foi suficiente para derrubar a muralha cabo-verdiana. E quando uma favorita não consegue resolver, a tensão começa a crescer. Cada minuto sem gol aumentava a confiança de Cabo Verde e a ansiedade da Espanha. A torcida percebia. Os jogadores sentiam. O jogo deixava de ser apenas uma estreia e começava a virar uma armadilha emocional. A Espanha tinha a bola, tinha os nomes mais conhecidos, tinha o favoritismo, mas não tinha o gol. E em Copa do Mundo, quando o gol não vem, a pressão vira personagem. O mais simbólico é que Cabo Verde também teve seus momentos. Nos minutos finais, a seleção africana ainda conseguiu assustar. Kevin Pina arriscou de longe, Diney cabeceou com perigo, e Unai Simon precisou trabalhar. Ou seja, não foi um jogo em que Cabo Verde apenas esperou o apito final. O time resistiu, sofreu, mas também mostrou que poderia machucar. No fim, o 0-0 virou uma imagem poderosa, os jogadores de Cabo Verde comemorando um ponto histórico, enquanto a Espanha deixava o campo com cara de quem sabia que tinha perdido uma chance enorme de começar a Copa com autoridade. E a imprensa não perdoou.
Na Espanha a repercussão foi dura. O resultado foi tratado como um desastre para começar. O empate contra uma estreante mexeu com o orgulho espanhol e colocou em dúvida o rótulo de favorita. Porque existe uma diferença enorme entre ser favorita antes da bola rolar e provar isso durante os 90 minutos. Contra Cabo Verde, a Espanha não provou. Esse é o tipo de resultado que não elimina ninguém, mas muda completamente o clima. A Espanha ainda tem qualidade para crescer na competição. Ainda tem jogadores capazes de decidir. Ainda pode se recuperar e fazer uma grande Copa. Mas agora ela entra sob cobrança. O próximo jogo passa a ter outro peso. A margem de erro diminui. E toda atuação abaixo do esperado será comparada com essa estreia decepcionante. Para Cabo Verde, o efeito é o contrário. O empate dá moral, confiança e um sentimento de que tudo é possível. Um ponto contra a Espanha em uma estreia de Copa muda a forma como o grupo se enxerga. A seleção cabo-verdiana agora sabe que pode competir em alto nível. Sabe que sua organização defensiva pode incomodar adversários grandes. Sabe que se mantiver concentração pode sonhar com mais. E esse é o lado mais bonito da Copa do Mundo. É o torneio em que uma seleção estreante pode parar uma favorita. É o torneio em que um goleiro veterano pode virar herói global em uma tarde. É o torneio em que o favoritismo precisa ser confirmado em campo, e não apenas nos nomes, nas análises ou nas manchetes. A Espanha saiu com um ponto, mas com muitas perguntas. Cabo Verde saiu com um ponto, mas com uma história para contar para sempre. Agora o grupo H fica mais interessante. A Espanha volta a campo pressionada, sabendo que precisa vencer para não transformar um tropeço em crise. Cabo Verde, por outro lado, encara a sequência com um moral elevado, mesmo sabendo que ainda terá desafios enormes pela frente. A Copa é curta, cada detalhe pesa, e esse empate já pode ter impacto direto na luta pela classificação. Para Luís de la Fuente, o desafio agora é corrigir rapidamente o que não funcionou. A Espanha precisa acelerar mais, criar melhor, usar melhor seus jogadores de desequilíbrio e encontrar alternativas contra defesas fechadas. Porque se Cabo Verde mostrou um caminho para travar a favorita, outros adversários podem tentar repetir a fórmula. Já para Cabo Verde, a missão é manter os pés no chão. O resultado foi histórico, mas ainda é apenas o começo. O time precisa transformar esse ponto em combustível, não em acomodação. A defesa foi quase perfeita, Vozinha brilhou, a entrega foi enorme, mas a sequência da Copa vai exigir ainda mais. O que fica dessa estreia é uma grande lição. Copa do Mundo não aceita soberba. Não existe vitória garantida. Não existe camisa que vence sozinha. Não existe favorita que possa entrar desligada. E quando um time entra com concentração máxima, organização e coragem, até uma potência pode ser travada. A Espanha tropeçou. Cabo Verde fez história. Vozinha virou herói. E a Copa ganhou mais um daqueles capítulos que fazem todo mundo lembrar porque esse torneio é tão especial. Agora a pergunta é, esse empate foi apenas um susto de estreia para a Espanha, ou o primeiro sinal de que uma das favoritas pode ter problemas maiores pela frente? Deixe a sua opinião nos comentários. A Espanha ainda é favorita ao título depois desse empate? E Cabo Verde pode surpreender de novo nesta Copa? Já se inscreve no canal, deixa o like e acompanha os próximos vídeos, porque a Copa do Mundo de 2026 já começou mostrando que ninguém pode ser subestimado.